Bom dia, pessoal. Meu nome é Joyce Gabriel Barros de Souza, sou aluno da matéria de Sistema Distribuído e estou aqui para apresentar meu último projeto do semestre, que consiste uma refatoração, um acréscimo do nosso último projeto, que foi um sistema distribuído IoT, só que dessa vez é aplicando conceitos de redundância de informação e replicação, tanto de servidores quanto de base de dados. Aqui nós temos o nosso mesmo projeto, indo para o código, que foi apresentado, só recapitulando um pouquinho a questão da organização dele, nós temos todos os módulos, que cada módulo corresponde a um componente específico da arquitetura, sendo que cada módulo é dividido em app e source, sendo source o código-fonte do módulo, e app seria uma implementação, uma instanciação de um objeto que representaria esse servidor. Aqui a gente começa pelo servidor de descoberta, que é o primeiro a entrar no nossa arquitetura, e em seguida o servidor de autenticação, que logo após esse servidor de autenticação ele ser executado, no qual está demorando um pouquinho para ser executado, mas agora que foi, ele irá se registrar no Discovery e irá estar com a porta disponível para qualquer outro processo que gostasse de ser autenticado. Agora a gente vai para a parte que seria o requisito do nosso projeto. Aqui a gente tem três réplicas do servidor de borda. Por que a gente tem três réplicas do servidor de borda? Eu escolhi, era para ser feito uma técnica de replicação de servidores, eu escolhi uma técnica chamada de replicação ativa, no qual nós vamos ter três servidores de borda, que eles irão, cada um, receber do nosso front-end, sendo que o front-end seria os dispositivos, cada um iria receber suas requisições, que seriam as mesmas, do front-end, e passariam para o servidor do data center, ou seja, nós teríamos uma espécie de bootcasting aqui, ou seja, nós teríamos três, meio que, entre aspas, independentes recebendo, seria uma triplicação da nossa base de dados. Aí por que, que essa abordagem seria interessante? Porque num contexto tão abrasivo, tão aleatório como o nosso meio ambiente, um dado pode fazer a diferença. De a gente ter uma análise que, tipo assim, pudesse ter uma anomalia e tal, ou seja, eu gostaria que nesse ponto fosse coletada a maior quantidade de dados possíveis, ou seja, seria uma espécie de, tipo assim, uma espécie de segurar mais você ter três e, tipo assim, você nessa abordagem você não se preocuparia com, por exemplo, algoritmos de consenso, algoritmos de escolha de líder, no qual poderia tomar um tempo no qual a gente poderia perder algum dado importante. Então, essa abordagem parece bastante promissora para mim, para o nosso cenário. Então, eu irei instanciar nosso primeiro servidor, irei instanciar o segundo servidor e irei instanciar o terceiro servidor, sendo que cada um deles irá ser registrado na nossa autenticação, ou seja, assim que o dispositivo for autenticado, ele vai receber as três portas para fazer, assim, o multicast. Agora, assim, a gente vai partir para o nosso próximo módulo, que é o módulo de data center, no qual ele constantemente irá estar associado a uma base de dados remota que irá ser aplicado replicação, só que dessa vez de base de dados. Eu escolhi a abordagem de base de dados líder único, perdão, porque como nós vamos receber requisições no nosso data center de três servidores, que, tipo assim, é para gerar confiabilidade, é para pegar a maior quantidade de dados possível, mas muitas vezes esses dados vão ser duplicados, esses dados podem estar um pouco inconsistentes, então nós precisamos de um orquestrador para conseguir filtrar esses dados duplicados e passar justamente aquilo que nós precisamos. Então, esse orquestrador seria o nosso líder. Aqui nós temos três candidatos a líder, que são os três candidatos dessas portas específicas, e o nosso data center irá fazer múltiplas requisições até conseguir achar ele. Aqui a gente vai pegar nosso primeiro servidor, que eu apelidei de líder só porque ele era o primeiro, mas não necessariamente será ele. O líder será justamente o primeiro a conseguir a conexão com o data center será o que irá ser estabelecido, essa conexão, e os demais irão ser estabelecida a conexão de líder. Ou seja, seria uma conexão, os demais seriam seguidores, eles justamente só conseguiriam a leitura, eles não escreveriam nada do tipo, tal qual é a arquitetura em específica. Aqui a gente vai ter dois seguidores, primeiramente, só que logo após eles, nada impede deles mesmo serem considerados líderes. E aqui já instanciamos tudo, agora a gente vai partir para o que interessa, que a gente vai instanciar o serviço do dispositivo, onde iremos chamar os quatro dispositivos, e aqui onde a mágica irá acontecer. Aqui a gente já tem o processo de multicast sendo feito, que talvez não esteja muito claro, mas a gente consegue ver aqui que nós temos, estou procurando, tá aqui, nós temos um dispositivo 3 que está mandando para três servidores diferentes. Por que três servidores diferentes? Justamente por causa do multicasting. Esses três estão repassando para os demais. Nós temos aqui os servidores de bordo, que estão, consequentemente, passando para o data center, que o nosso data center irá passar para a nossa base de dados líder, e aqui a gente pode ver a magia acontecendo, porque essa base de dados ela está simplesmente replicando, ela está ignorando, não só está ignorando, ela está recebendo, ela está ignorando e também está passando para suas seguidoras, que consequentemente também estão recebendo todos os dados de forma muito clara, sem ser duplicado, tal qual é previsto a arquitetura. Nós vamos fazer nossa primeira falha, que nós iremos acabar com o servidor de borda 3. Isso fará com que, em questão do dispositivo, em questão do front-end, não aconteça nada, ele irá continuar mandando tranquilamente, e o nosso data center também irá receber tranquilamente, tal qual todas as réplicas de base de dados. No nosso líder, aqui a gente consegue perceber que nada mudou, só que agora, só voltando, ele está com um pouco mais de duplicação de dados, porque não está vindo tanto assim. Agora a gente vai simular a falha em outro, e agora
as replicações simplesmente irão sumir. Ou seja, aqui a gente está garantindo que a comunicação sempre vai ser feita porque existem mais de bancos de dados que estão mandando por causa da nossa escolha de replicação ativa. Agora, indo para a parte do nosso indo para a parte da nossa replicação de banco de dados, a gente irá acabar com o nosso líder, a gente irá acabar com ele e isso irá ser sentido justamente aqui no nosso data center. Ele irá identificar e já vai procurar e já vai procurando algum outro que possa substituir ele. A partir do momento que ele acha, já continua seguindo uma boa. Ele achou um. Aqui a gente pode ver que ele já está recebendo coisas de líder. Ele recebeu aqui uma mensagem de líder lá em cima, promovido a líder, e agora ele está. Ou seja, ele sempre procura, além de receber, ele sempre procura passar para todos os demais. Ele não está conseguindo achar o 1099 porque a gente acabou. Tipo assim, ele ainda continua mantendo porque ele tem esperança dele voltar. E é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer ele voltar, só que agora ele vai ser voltado como backup, porque ele não tem mais a ligação direta com o nosso data center. Quem tem agora é o follower até ele ser cortado e o data center procurar outro. E esse outro ser chamado de líder. Aqui nós temos todo mundo recebendo de uma boa agora como backup. E nós temos agora nossos dispositivos trabalhando tranquilamente. Lembrando que pelo multicast eles ainda estão mandando para todo mundo, embora só um servidor de borda esteja ativo no momento. Agora a gente vai dar uma pausa e assim que acabar a simulação, eu vou falar um pouquinho vou dar uma continuidade sobre o cliente. Dando continuidade, agora acabou de acabar. A gente conseguiu todos os nossos dados que a gente queria, que a gente está com todas as nossas réplicas de banco de dados ativos, tal qual o nosso data center e nosso app de autenticação, como por exemplo. Agora, fazendo uma breve consulta, qualquer, nós vamos consultar o relatório de qualidade do ar, e aqui a gente pode receber todo, lembrando que a comunicação é feita através do cliente não, perdão, é através do líder. Então, o líder que recuperou os dados e o nosso data center, perdão, que gerou o relatório. Agora, a gente vai simular uma quebra nesse nosso líder. A gente vai quebrar ele para ver funcionando, para ver que funciona tanto como escrita, como estava sendo a escrita do data center, como leitura no caso do cliente. Aqui a gente vai também a gente vai parar esse database de líder, porque como ele foi pego depois, talvez ele não esteja com todos os dados, mas esse daqui está de certeza. Então a gente vai gerar o nosso relatório de temperaturas. Aqui dá uma demoradazinha, porque eles estão decidindo quem que vai ser o novo líder. Como está mostrando aqui, ele procurou um, procurou outro, não achou. Assim que ele achou, ele é o novo líder. E agora aqui é onde ele recupera os dados. E assim encerra a execução do nosso projeto. Eu vou partir agora para o código para mostrar algumas coisinhas a mais. Falando um pouquinho sobre a redundância de informação, eu optei como abordagem o checksum. Por que eu optei como checksum? Porque ao longo da minha cadeia de produção, eu estou basicamente passando, recebendo e enviando objetos complexos que são do tipo registro climático. Que eu acho que somente um bit de redundância, como na abordagem de paridade, eu acho que não seria o necessário para representar talvez uma distorção nesse tipo de objeto. Além disso, eu também estou passando strings, também são objetos complexos, então eu optei por essa abordagem. Antes eu estava passando simplesmente o climate record para comunicação, mas agora eu estou passando o integrity package. O que seria esse integrity package? Seria uma read byte e o checksum. Assim que você instancia, ele calcula o checksum e passa para cá. Quando você recebe o dado, você deserializa ele e você geralmente você vai recalcular o checksum. E se esse valor ele foi igual, que já foi calculado, quer dizer que é válido. Se não, houve alguma coisa que o dado ficou corrompido. Lembrando que para calcular o checksum, eu estou usando o CRC32, que é justamente uma biblioteca de Java, justamente pensando nisso. Aqui eu também criei o Serial Digestion Útil, que é justamente para dar uma ajudada nesse processo de serializar e deserializar, que vai ser bastante corriqueiro. E aqui no device estou mostrando um exemplo de serialização, criação do pacote e envio, que consequentemente é pego no nosso Edge Server, e aqui onde ele é tratado, e a gente consegue ver se ele é válido, ele vai ser descartado, e se não for, quer dizer, se for inválido, ele é descartado, se for válido, ele é processado. Ou seja, esse é o mecanismo de redundância de informação que nós estamos usando, sendo que a gente está usando em toda a comunicação, toda a rede de envio de registros climáticos, esse padrão. Falando agora da replicação ativa de servidor, de múltiplos gerenciadores de réplica, como eu mostrei, aqui no nosso Edge Server, ou seja, no nosso servidor de borda, ele continua fazendo tudo normal como ele fazia, não teve mudanças significativas. Só que na hora de registrar, quando você vai para o registro de autenticação, agora, ao invés de você se registrar num mapa de string, por exemplo, Edge, como e a porta, você passa por uma lista de portas. Essas listas de portas, elas são iteradas aqui, elas são transformadas em uma string, né, contendo separados por vírgula, e essas strings separadas por vírgula, elas são tratadas pelo device, que ele vai receber isso tudo, e vai passar para uma lista. Aí, de acordo com a lista, perdão, conexão não, vai mandar os packages, o deploy para todos os servidores que não estão disponíveis, mas eles estavam cadastrados lá, porque ele pode falhar, como eu mostrei, mas
o device nunca vai saber, ele sempre vai continuar mandando. E aqui no nosso Remote Database Service, perdão, esse daqui, aqui a gente só está mostrando que se o código for replicado, que é mostrado pelo ID, ele simplesmente exibe a mensagem de texto e retorna. Caso contrário, ele coloca, e se for lido, ele propaga para os seus backups, para salvar como log. Agora falando sobre a última parte do nosso trabalho, que é a replicação de bases de dados, no qual a gente replicou utilizando a estratégia de líder único. Mas primeiramente, falando um pouquinho sobre essa aplicação, eu queria mostrar essa classe chamada Common Database. O que tem essa Common Database? Teria o nosso Service Name, lembrando que nós fizemos a conexão via RMI, portanto isso aqui era o nome do nosso servidor que nós utilizamos. E nós temos uma lista de available ports. O que seriam esses available ports? Seriam justamente as portas das nossas instâncias de servidor remoto. Cada um teria a portinha e a gente botou todas aqui para que todas ficassem disponíveis. Seriam esses os servidores que estariam disponíveis para a réplica. Agora, indo um pouquinho para o nosso data center, que é onde tudo começa a mágica, porque ele que orquestra tudo, nós temos o seguinte método, que é o método connect to database. Aqui ele vai receber as portas, que vai ser justamente daquele atributozinho estático, e ele vai buscar uma conexão, vai buscar se conectar com um, e se ele não conseguir, ele vai tentar de novo. Só que o primeiro que ele se conectar vai ser justamente com ele que vai ter toda a conexão, que vai ser o nosso líder. Então ele vai sentar como líder e vai se conectar até falhar. Até acontecer qualquer tipo de falha e ele tentar se conectar de novo. Quando é que pode acontecer uma falha? Aqui nós temos o nosso método handle edge data, que é justamente a comunicação TCP que teria entre a borda e o data center. E aqui ele faz justamente uma busca e salva na nossa base de dados. Se acontecer um remote exception, poderia ser o servidor cair, por exemplo, ele basicamente vai setar o database service como nulo e vai procurar outro database. Esse aqui no caso de requisições de escrita. No caso de requisições de leitura, que seriam os do cliente, nós teríamos o nosso get record save, que se o database service for nulo, ele irá procurar de novo. E se acontecer algum erro na procura da leitura, ele irá ser chamado. Esse get record save é usado em todos os métodos de leitura, que são justamente aqueles de relatório. Por fim, vamos mostrar a nossa classe Database Service, que é justamente a instanciação de tudo. Aqui eles vão ter as listazinhas, que são todas passadas aqui pelo nosso atributo normal. É, e aqui a gente tem o Save Record, que é justamente aquilo que era chamado no nosso data center. Deixa eu procurar o handle, perdão. Que era justamente onde é que tá aqui? Nosso save record. Aí o que é que ele faz? Aqui eu fui para a interface, mas entrando aqui é que ele vai fazer aquela verificaçãozinha, ele vai ser realmente o líder, ele vai orquestrar e por fim ele vai colocar na nossa base de dados, que é um hashmap thread safe. Ele vai dizer se é líder ou backup, como eu tinha mostrado, quando era líder, quando era backup, que é justamente por causa de um atributo. E se ele for líder, ele vai propagar para os seus backups. E os backups ele justamente vai propagar, ele vai sincronizar o que foi pego com justamente a listazinha de todas as portas ativas. Obviamente, ele vai fazer uma verificaçãozinha caso a porta seja dele, e isso não vai acontecer. E assim, encerro a implementação do meu código. Bom, esse trabalho foi um trabalho bastante desafiador, foi um pouquinho menos desafiador que o da segunda unidade, porque foi mais um complemento em si, mas eu deixei algumas coisas pendentes, como por exemplo um requisito de conexão HTTP, que eu não pude implementar por conta do fim do período. Porque justamente para eu implementar, eu teria que modificar muitas coisas de estrutura, eu teria que adicionar o Spring, como foi mostrado em sala, uma das implementações. Então, o RMI, o RPC, ele estava funcionando perfeitamente e para eu conseguir implementar tudo que eu implementei, eu talvez tivesse que abrir mão de alguma coisa e acabou sendo o HTTP, mas o RMI, apesar de não ser o requisito, ele nos atendeu muito bem com tudo que eu consegui. Eu consegui distanciar coisas diferentes, como as provas conexas, a própria replicação do banco de dados, entre outras coisas, com RMI, então acho que ele subiu muito bem. E outra parte que não foi implementada, talvez é, tenha sido a execução em computadores diferentes, em ambientes diferentes. Eu fiz tudo localhost. E, portanto, foi essas duas coisas que foram faltando, como principais desafios. Além de todos os desafios de tempo que a gente tem, tanto do vídeo quanto da graduação, eu gostaria de citar o principal, a questão da replicação da base de dados, porque eu tinha que fazer a sincronização de três bases de dados diferentes, que muitas das vezes elas geravam inconstâncias, e alguns problemas de comunicação, como por exemplo, como eu sempre passava todas as disponíveis, às vezes a disponível era justamente ela, e entrava em conflito, eu tinha que resolver, e como principais lições, eu gostaria de salientar aqui, realmente foi uma experiência muito legal, a gente vê mais baixo nível, tudo que a gente vê de internet de sistemas distribuídos de nuvem que mascarado pelo uso das ferramentas que facilitam, mas aqui a gente pode ter um entendimento melhor, simplesmente setando na mão a configuração do software, a configuração do tamanho do byte para não gerar inconsistência, até as próprias réplicas foi um aprendizado bastante interessante para mim, eu me sinto satisfeito com a conclusão da minha disciplina. E é isso, até mais.